Bom, hoje é dia de briga aqui no canal, pra variar, Inharito Lovers contra Inharito Haters, essa guerra aí que já vem pelo menos desde Birdman. Vamos ser os dois representantes aqui, mais uma vez. Bardo conta a história de um renomado jornalista e documentarista mexicano que retorna ao seu país de origem para enfrentar a sua identidade, seus afetos familiares, o absurdo de suas memórias, bem como o passado e a nova realidade de seu país. Pelo visto, a Netflix está querendo investir em diretores que querem contar suas próprias histórias. Se a gente parar para analisar aí a trajetória do streaming, nós já tivemos aí Roma com Afonso Cuarón, depois o Irlandês aí do Scorsese, tivemos The Hand of God com Sorrentino, e agora nós temos aí o filme que nós vamos falar hoje, que é o Bardo do Inharito. Preciso dizer também é que é um filme um tanto quanto extenso, né? Um filme que tem 2 horas e 40. Então eu digo aí pra vocês se prepararem, já tomar aquela aguinha. E como consta aqui já na tradição aqui do canal, farei aquela famosa pergunta pra você, porque eu sei que você é um grande fã do Inharito, então imagino que você tenha muita coisa pra dizer sobre o filme de hoje, então já começa abrindo aí seu coração, igual os diretores abriram o coração deles aí pra contar suas próprias histórias, e já diz aí quais foram as suas primeiras impressões sobre o filme. Então, Éder, hoje a gente vai voltar às origens do Sr. Nathan, porque Inharito foi um dos diretores que me fez me apaixonar com o cinema, e diferente de outros aí como Nolan e Villeneuve, pelo menos pra mim, manteve a consistência aí ao longo dos filmes. Sei que é um diretor aí com muito hate, especialmente por ele ser ali um pouco arrogante, ter todo esse snob aí do Oscar, que vai estar aqui muito presente no filme, mas como Jordan Peele talvez é pra você, Éder, Inharito está aqui no meu coração. Então, para começar, né, acho que Bardo é aquele filme que todo diretor aí que ganha um renome faz em determinado momento da vida, né, refletir as conquistas que eles tiveram, refletir o papel dele na arte, refletir o papel dele dentro do país e das próprias relações familiares. E não à toa eu coloquei esse filme aqui do meu lado, né, 8,5, porque eu acho que ele bebe muito da fonte aqui de Fellini, né, tanto nessas sequências mais oníricas, tanto em reflexões ali um pouco mais poéticas, mas que tem ali um viés político por trás. Só que aí a gente se desloca para o ambiente da América Latina e com todas as problemáticas que a gente tem, que são bem distantes ali da Europa. Então, mais uma vez aí a gente vai ter as dores de um artista que parece viver numa espécie de limbo, né? Que resgata ali memórias do passado, tanto do país quanto da própria herança familiar, mas aí que puxa também projeções de um México do futuro, um personagem que vai estar o tempo inteiro no meio campo da autocrítica, mas também da bajulação, da exposição ali, mas também de uma certa autopreservação, um cidadão que acaba sendo ali imigrante nos Estados Unidos, mas também estrangeiro no próprio país de origem, ali no México. Então, um filme repleto de contradições, aí que seria um caldo perfeito para fazer um filme egóico, inflado, confuso, até às vezes meio professoral, que eventualmente até acaba sendo o caso aqui, mas que eu acho que a arrumação das cenas aqui que o Inharito propõe tem consciência disso tudo e muitas vezes tira sarro de todas essas facetas que eu acabei de comentar. Então o que eu quero dizer, né? Toda vez que o filme ele puxa uma coisa que é um pouco mais experimental, ele logo na sequência emenda com uma cena que é um pouco mais clássica, que é um pouco mais melodramática. Aí algum personagem, ou ele mesmo toma consciência de que talvez ele esteja muito alienado, aí a cena seguinte vai ser uma cena mais política, uma cena ali com câmera tremida, mostrando desigualdade social. E aí alguém vai comentar que essa é uma grande exploração, uma grande apelação de uma classe da qual ele não faz parte, já que ele tem bastante dinheiro. Aí logo na sequência então ele vai puxar uma coisa mais de autorreflexão do papel de cineasta dele. Então assim, é um filme inteiro que parece estar em construção, é em diálogo de forma assim bastante direta com o que é criticado, com o que é exaltado, e cada hora ele puxa para um lado, tentando abraçar um pouco disso tudo, mas ao mesmo tempo ele não consegue ser nenhuma dessas facetas por completo. Então é um fluxo de pensamento aí que vai a mil e uma, né, de um personagem que se diz cínico, que se diz não querer agradar ninguém, mas o tempo inteiro parece que está tentando se conciliar com todas essas críticas que vêm de todos os lados e assim também se pacificar. Bom, o próprio Nathan sabe que eu não sou um fã assíduo do Inharito, mas eu prometi pra mim mesmo que quando eu fosse assistir a esse filme, eu ia com o coração bastante aberto. E olha, posso dizer que esse filme ele me surpreendeu positivamente quando eu analiso aí a trajetória do Inharito, porque de fato aí eu acho que sua filmografia é um tanto quanto irregular. Eu gostaria de começar com pontos mais negativos ali que eu vejo sobre o filme. O primeiro deles é que eu vejo que o Inharito ele tem alguns maneirismos, principalmente com relação aos planos que ele quer construir para suas cenas. E ele tem vários planos megalomaníacos e nesse filme não é diferente. A impressão que eu tenho muitas vezes é que o plano seguinte ele precisa ser muito mais grandioso que o plano anterior.
E ele quer fazer esses experimentalismos com a câmera o tempo inteiro. A câmera gira, ela vai pra cima, e aí ela desce. E aí ele faz um outro movimento super diferentão. E pra mim, ao longo do filme, isso vai se transformando em algo cansativo. Eu vou ficando apático com toda essa grandiosidade que ele quer trazer para suas cenas. Eu acho também que é um filme que ele não tem muito respiro. Eu acho que ele quer trazer uma série de questionamentos, uma série de sentimentos do personagem, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem uma série de diálogos, aí ele quer trazer, às vezes, vários momentos poéticos, uns seguidos dos outros. E isso, pra mim, acaba tirando um pouco o impacto de algumas cenas se ele tivesse mais respiro. Eu entendo que a ideia do Inharito é trazer esse desconforto, é trazer tudo isso que está acontecendo na cabeça desse personagem ao mesmo tempo, desse quebra-cabeça que aos poucos ele vai sendo decifrado ao momento que a gente vai descobrindo o que está acontecendo com esse personagem, em que momento ele está da vida dele. Mas eu tenho que admitir que isso me cansou, e isso foi se tornando algo muito repetitivo pra mim ao longo do filme. Pois é, Éder, você tava certo. Eu, por outro lado, já gosto aí dessa falta de respiro, porque eu acho que esse personagem ali tá em completa confusão, né, nesse fluxo de pensamentos que eu comentei. Então, nada mais justo que haja esse labirinto de coisas que vão questionando muitas vezes o que tá colocado até então. Eu acho que isso aparece muito mais forte ali no começo do filme. Eu acho que é super saudável que isso aconteça enquanto a gente tá entendendo quem que é esse personagem, enquanto que a gente entende qual que é a posição dele no mundo, a posição da arte dele, e aí a gente vai meio que desfazendo esse nó até chegar a uma coisa um pouco mais clara, mais pro final do filme. Eu acho que isso passa muito pelas escolhas de direção que o Inharito faz aqui, né, de construir esse labirinto visual também, né, que é uma coisa que aparecia muito forte, por exemplo, lá no Birdman, que a gente andava pelos corredores e fazia pensar que, na verdade, todas aquelas personagens, aqueles espaços, aqueles contextos que o protagonista encontrava, na verdade, era como se fosse o próprio labirinto da cabeça dele, né? Aqui a gente é levado uma segunda potência disso tudo, que pode ser ali uma questão de montagem, quando a gente passa de um cômodo a outro e de repente a gente está num outro momento temporal, desse balé das câmeras que vai acompanhando o personagem e abandonando muitas vezes, ou até mesmo dessa questão da encenação. Ele começa a falar sem mexer a boca. Então tem algumas cenas ali no começo do filme, por exemplo, quando a gente tá ali entendendo a interação que o protagonista tem com uma mulher, que a gente assume que seja uma esposa, mas aí de repente ela some, ela volta, a gente não sabe se na verdade aquilo ali é fruto da imaginação de um homem sozinho, que queria ter ali um certo prazer, mas que na verdade é impotente. O próprio filho, né, no começo do filme, que a gente vê que decide desistir do mundo e voltar para a vagina da mãe, aí de repente a gente vai para um outro quarto, a gente encontra um filho, a gente fala, bom, então será que ele nasceu? Passa por uma outra cena, o filho já tá crescido, a gente fala, bom, então deu certo, né, esse filho nasceu de fato. E aí de repente a gente entende que na verdade essa é uma criança que de fato tinha sido abortada mais pra frente. Então assim, é o tempo inteiro jogando com esse senso de realidade, com esse senso de ilusão, e faz a gente questionar todos os personagens, todos os espaços, todos os contextos que a gente vai encontrando ao longo do filme. Ainda que alguma coisa ali, aqui no meio desses símbolos todos, acho que representa a vida privada dele de verdade, o México dele de verdade. Acho que no fim essa confusão toda me parece ser porque ele está procurando alguma verdade na vida e na carreira dele ali para se escorar. Bom, quando a gente fala sobre o mundo dos sonhos, tudo é possível, tudo é uma justificativa, é uma abertura muito grande para poder fazer o que quiser dentro de um filme, porque afinal de contas a gente está lidando com algo que é surreal, com algo que não precisa estar necessariamente calcado com a realidade. Então ele tem essa licença poética de poder extravasar e fazer várias coisas diferentes. Mas eu fico pensando muito que quando eu pego o filme e tiro alguns fragmentos deles, algumas cenas dele, eu acho que funcionaria como grandes curtas lindíssimos, assim, meio metafóricos, assim, bastante subjetivos. Mas quando a gente junta todos esses fragmentos e transforma isso num filme, eu volto a dizer o que eu disse lá atrás, eles acabam ficando um tanto quanto cansativos, né? Eu adoro, assim, eu acho que o Inharito ele tem uma destreza muito grande em trazer esses planos muito criativos para os seus filmes, né? Me lembrou muito Birdman, porque tem vários momentos que ele quer trazer esse plano quase sequência, e aí ele tem aqueles cortes muito sutis e que hoje a gente pode ser muito ajudado pelo CGI também, né? Enfim, ele consegue de fato construir essa atmosfera dos sonhos. Um outro ponto que eu penso bastante também sobre até a própria personalidade, né? E sobre esse personagem, ele se esconde atrás da arrogância dele, dessa inteligência que ele possui, que todos o enaltecem como essa figura mítica, né? E por trás disso a gente sabe que existe ali um ser humano repleto de inseguranças, repleto ali de várias amarguras, de várias coisas que gostaria de ter feito diferente, de arrependimentos.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, que nos momentos em que o filme quer apresentar um pouco mais esse lado mais frágil desse personagem, esse lado um pouco mais profundo dele, pra mim eu não consigo entrar tanto porque eu ainda estou muito preso nos recursos visuais que ele traz pra contar, pra exemplificar de forma visual os sentimentos que esse personagem está sentindo. Esse elemento visual acaba sendo mais um fator que acaba me tirando um pouco desse fator narrativo. Eu faço até um paralelo, né, com o próprio Inharrito. Às vezes eu sinto que ele está querendo se provar o tempo inteiro como um diretor, né, um diretor grandioso, esse diretor que teve essa ascensão tão grande. Talvez ele também, às vezes, não esconde suas fragilidades e seus medos por trás desses planos megalomaníacos que ele quer trazer, né, esses planos desafiadores. Parece que ele está se desafiando em seus filmes. Então, Éder, acho que é um debate bem interessante esse que você traz, né? De fato, acho que em alguns momentos parece que ele está se escondendo de trás de toda essa pirotecnia, de toda esses grandes temas que ele quer discutir, mas eu acho que ele faz isso conscientemente também, né? Eu acho que o movimento que o filme propõe é que em determinados momentos ele vai estar ali se expondo, vai estar ali querendo receber toda essa glória que ele tem, mas em alguns momentos ele também vai querer ficar ali só na coxia. No fim, esse é um filme que é do Inharrito, né? Ele é a estrela ali da pista de dança, dessa balada de um homem só, que não tem nem música, ele tá dançando como o grande protagonista dessa aventura. Ele é o cara que pode ouvir, por exemplo, o apresentador lá, amigo dele, malhando com ele, deixar que toda essa autocrítica seja feita na voz desse outro personagem, mas quando ele vai lá, faz uma segunda vez, ele vai lá e silencia a voz dele. Ele fala assim, tá bom, chega, já deu, acho que tá bom, a gente pode seguir adiante nessa história. E aí, toda vez que acontece um pouco disso, né, que ele chama um pouco mais de atenção para a própria figura, a reação direta é que ele vai lá e foge, né? Ele vai se esconder, como o Éder tá dizendo aí. Ele não vai receber o prêmio que estavam chamando ele para receber. Ele vai fugir ali pro passado, para as memórias da família, quando ele tá, talvez, nesse grande momento ali da dança, que seria a grande coroação dele. Então eu acho que esse movimento de entrada e saída faz muito bem pro filme. Eu acho que a gente ter esses momentos mais pirotécnicos e outros um pouco mais numa nota menor fazem sentido nessa grande contradição que o filme está trazendo. Especialmente porque quando a gente sai do filme, acho que o Inharrito ele se mostra com mais força do que nunca, né? Porque é um filme que vai ali mostrar as falhas, essa autoflagelação dele, mas que vai estar ali num serviço de streaming global, né? O Netflix, que passou num dos principais festivais de cinema do mundo, Veneza, está aí cotado para ser um dos principais concorrentes aí na temporada de premiações do Oscar. Então, mais uma vez, né? Acho que o produto que a gente tem aqui fora do filme abraça mais uma vez todas essas contradições que estão dentro do filme. Um outro ponto que eu considero bastante relevante desse filme, que inclusive dá pra gente fazer vários paralelos com a realidade brasileira. A gente já citou aqui no vídeo que o Inharrito ele é um diretor mexicano que veio de uma família burguesa, mas que ele fez seu nome nos Estados Unidos, inclusive até chegar à premiação máxima, que seria o Oscar. E a gente sabe também que o México é um país que enfrenta diversos problemas com a desigualdade social, da mesma forma que o Brasil também enfrenta. E é interessante que neste filme é apresentado a história de um documentarista, um diretor que ganha renome falando dos problemas de seu próprio país, mas sem necessariamente tê-los vivido. E aí dá para ele trazer várias discussões sobre até que ponto é relevante você ganhar nome falando da pobreza, falando de problemas que você nunca viveu, como você traz essas problemáticas, como você traz esses temas de uma forma respeitosa, como você traz esses temas de uma forma em que você, de fato, consiga discutir esses assuntos sem retratá-los de uma forma pejorativa ou de uma forma sensacionalista. Então, quando a gente pensa em tudo isso, dá pra gente discutir muito também sobre a trajetória de vários diretores brasileiros que ganharam renome, que ganharam muito prestígio falando da pobreza no Brasil e exportando isso para vários festivais importantes. Então eu acho que o filme trazer essa discussão, né, o diretor fazer um pouco essa meia-culpa, dele fazer também esses questionamentos sobre sua própria trajetória, eu acho muito interessante e foi um dos pontos que eu acho que eu gostei mais ali no filme, né? E agora vem um certo spoiler aqui, né, porque a gente, né, em certo momento do filme descobre que esse personagem ele tá passando por esse momento de vida e morte, né? Ele está numa espécie de não lugar, onde ele está um pouco perdido, onde ele não entende muito bem onde ele se posiciona, né? E se a gente parar para pensar na trajetória desse diretor em vida, ele pensa nesses questionamentos o tempo inteiro. Poxa, ele é um diretor que veio de uma determinada classe social, mas que fala sobre o problema de uma outra classe. Ele acaba sendo reconhecido por esse cara que é extremamente
culto, extremamente importante, mas que ele tem essa grande fragilidade e às vezes não consegue se reconhecer dentro desse papel que foi colocado a ele. Então, assim, de fato, esse personagem ele também vive esse não lugar, né? De ser um mexicano que vive nos Estados Unidos, mas que ao mesmo tempo ele vê aquele lugar como a casa dele, mas também não vê. Ele fala muito sobre essas raízes do seu próprio país, mas tem a dificuldade de entender que seus próprios filhos podem viver lá, no mesmo país onde ele viveu. E eu acho que isso também, de não lugar, esse constante estado de fuga, também espelha para uma questão estética que acontece no filme, né? Como a gente está comentando, várias dessas situações são bastante oníricas, né? Elas até começam com um fundo de realidade, mas você vê que tem um pequeno elemento de fantasia. Os dois mundos vão se confundindo um pouquinho, mas nunca é a fantasia por completo. E isso é muito próprio de uma tradição que a gente tem aqui na América Latina do realismo fantástico, né? Que foi muito forte na literatura, que é um marcador muito forte da nossa região, que hoje em dia muitos autores inclusive tentam fugir, né, para não cair no estereótipo. Só que ao mesmo tempo, toda vez que a gente puxa um pouco mais essa fantasia, você vê que tudo isso é embalado por muito CGI, por muitos efeitos especiais, por todo um fator meio espetacularizante, por uma coisa meio digitalizada que a gente vê, que é muito própria do cinema hollywoodiano, que é muito próprio desse imaginário norte-americano. Então você vê que até o confronto estético, né, o realismo fantástico, com uma coisa mais de espetáculo de Hollywood, espelha a própria indefinição dele nessa posição de mundo. E aí, passando pro final do filme, né, vou deixar aqui um alerta de spoiler, caso vocês se incomodem, né, um filme meio doido pra spoilers, vocês podem pular pro tempo indicado, né. Nesse debate de onde estamos, Estados Unidos, México, ele vai andando por um deserto, né, que ecoa a primeira cena do filme, essa terra de ninguém, que a gente parece estar numa fronteira entre esses dois países, só que não é exatamente nenhum deles. E aí a única coisa que a gente vê é essa sombra dele alçando o voo, né, saindo desse chão. E eu acho isso muito significativo, né, porque se ele está nesse meio termo dos dois lugares que parecem não abraçar ele por completo, ele vai escolher não fincar pé em nenhuma dessas duas coisas, porque talvez o México, os Estados Unidos da cabeça dele, nessa coisa da fabricação que eu comentei, seja uma mistura de um pouco desses dois mundos, seja aí, como o Éder comentou, esse não lugar, né? Então ele alçar esse voo fantástico, que até ecoa um pouco a coisa do Birdman, que também tinha isso, é ele optar por uma coisa que está acima dessa realidade que ele estava ali tentando tratar. E eu acho que essa cena dialoga muito com uma frase que ele diz ali logo no começo do filme, né, do México não ser exatamente um país, mas um estado mental. E eu acho que é muito isso, né, esse espaço, esses personagens, esses contextos, né, eu repito essas 3 palavras que eu comentei no começo do vídeo, que eu acho que são muito mais uma criação das referências que para ele fazem sentido, que não são ali as mesmas da realidade, mas que foram aquelas que talvez ele tenha criado para conseguir se sustentar nesse espaço que não aceita ele exatamente. Então é isso, minha gente. Espero que tenha ficado claro o que a gente está dizendo aqui. O filme é meio confuso. Espero que nossa crítica tenha sido um pouco menos. Só para dizer que eu não amei completamente o filme. Acho que tem um miolo ali no meio que puxa uma parte mais melodramática ali, né, da relação dele com o pai, com a mãe. Que tem até uma cena um pouco mais experimental ali do passado, que ele se compara a Hernán Cortés. Eu acho que talvez seja uma barriga que aconteça ali no filme. Eu até entendo, né, como eu disse, nesse filme que o tempo inteiro tá tentando compensar a cena que aconteceu antes, né? A gente tava numa sequência de várias cenas um pouco mais doidas, que a gente tem até a conversa ali com o amigo apresentador dele, que fala que odiou o documentário que ele fez, que precisava ser uma coisa mais clássica, com causa e consequência, e aí logo depois você vai ter toda essa grande sequência melodramática nesse registro mais clássico. Eu até entendo esse propósito ali dentro do filme como mais uma forma de compensação, mas que eu acho que se estende um pouquinho demais. Eu acho que se a gente pulasse lá quando ele chega nos Estados Unidos mais uma vez, talvez fosse mais interessante, teria um filme muito menor também pra gente assistir. Bom, agora depois dessa crítica aí desse filme aí que trabalha nesse mundo da fantasia, nesse mundo do subjetivo, nesse mundo do surrealismo, a gente vem com esse momento gostoso do canal, onde a gente aprende um pouquinho mais e que o Nathan traz pra gente aí uma dica interessantíssima. Chegamos no 20 recomendar. Então, Nathan, conta aí pra gente aí qual é a dica de hoje. Bom, a minha recomendação de hoje é até meio como uma provocação, porque eu sei que várias das pessoas que ajudam a produzir isso que eu vou recomendar aqui certamente odeiam Inharito, mas eu estou aqui mais uma vez, como o Éder disse, para conciliar, mostrar que a gente gosta tanto de Inharito, mas também gosta desse pessoal que não gosta desse tipo de filme. Tem uma publicação na internet que seguem muitos conformes de quem é das antigas aí que acompanhava Cinética, Contracampo. Tem uma revista digital aí chamada Abismo, né, que é mais uma dessas que faz a ponte entre a academia e a crítica talvez um pouco mais jornalística, com uma turminha aí bastante boa do audiovisual brasileiro,
né, da crítica, que é bem famoso aí pelo Letterboxd, pelo Twitter. Então, Felipe Furtado, Marcelo Miranda, uns caras que têm pensamentos bastante bacanas, que o link vai estar aqui na descrição para vocês acessarem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar para ajudar para que a gente possa crescer cada vez mais. Então diga aí nos comentários de que lado vocês estão. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo aqui, ó, e até a próxima. Valeu e tchau!